O Carluxo, pessoal, tá dando o chilique de novo. O menino tá simplesmente impossível e ele tá atacando o próprio clã Bolsonaro com pitis. Porque ontem ele começou a atacar os marqueteiros da campanha do pai. E você sabe que isso, na verdade, é um ataque ao Flávio. Mas o Carlos está fazendo isso porque ele está sendo acusado de ser o responsável pela investigação que vai resultar na prisão do Bolsonaro. Então ele está tentando desviar a culpa para outra pessoa. E na sua opinião, quem é o grande culpado pela prisão do Bolsonaro, pela inevitável prisão do Bolsonaro? O Flávio ou o Carlos? E o que o Carluccio deveria fazer para parar de chilicar? Um abraço de índio, deixa o seu like se você gosta do piti do Carluxo e se inscreva no canal. Esse chilique recente do Carlos foi dado em uma rede social, ele fez a postagem e logo depois ele apagou. Ele também tá ficando com essa mania, né? Ele faz a postagem, depois apaga, faz a postagem na página do pai, depois ele apaga, porque é muito criticado. E esse ataque foi para os marqueteiros da campanha do Bolsonaro. Ele falou o seguinte: todos aqueles que se dizem headers, ou seja, cabeças, né, coordenadores, head é coordenador, né, esse pessoal startupeiro, modernex, eles gostam de usar esses termos em inglês para vender um pouco mais caro a consultoria e parecerem mais descolados. Eu fui sócio de startup, tive que conviver muito com essa gente e sinceramente era um horror, era o ó. Mas voltando para cá, ele falou assim: todos aqueles que se dizem headers da campanha do Bolsonaro, ou todos que se dizem headers de Bolsonaro, são na verdade mentirosos. Uma acusação forte, mas é claro que o Carlos, ele tá fazendo um ataque ao Flávio, pessoal, e também a Michelle, porque na campanha do Bolsonaro, você sabe muito bem que o Flávio se uniu ao Centrão para escantear o Carluxo, tirando assim o controle do marketing do irmão e passando para o Duda Lima, que foi o marqueteiro da campanha do Carlos. Isso provocou muita, mas muita discórdia dentro da campanha e várias indiretas de ambos os lados, a ponto do Flávio fazer uma postagem falando o seguinte: o carluxismo venceu. Claro que isso foi um tom irônico, mas o Carlos, ele dá esse piti para atacar o Flávio e também a Michelle, porque este ataque mostra que o Carlos ele está na defensiva, porque você sabe muito bem, pessoal, que teve aquele vídeo do Bolsonaro, que resultou na abertura do processo investigativo do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes acatou o pedido da PGR e foi aberto o processo contra o Bolsonaro. E esse processo só foi aberto, teria outra justificativa, mas ele só foi aberto por conta do vídeo que foi postado nas redes sociais do Bolsonaro e logo depois apagado. As informações que nós temos foi que o autor do vídeo não foi o Bolsonaro, mas sim o Carlos, e toda a família do Bolsonaro culpa o Carluxo justamente por ele ter feito a publicação e querem retirar as redes sociais do Bolsonaro, do Carlos, para evitar novas complicações. A Michelle, que é uma figura que o Carlos não se dá bem e ela também não gosta do Carlos, atacou o Carlos e começou a criticá-lo por conta da postagem que foi feita, que causou todo esse burburinho jurídico a respeito do Bolsonaro. E você sabe que mesmo que o Lula não abra a investigação da CPI ou não apoie a investigação da CPI, vamos falar mais desse assunto possivelmente nos próximos dias. A situação jurídica do Bolsonaro ela já está complicada a tal ponto que essa investigação não vai mudar absolutamente nada, até mesmo porque ele está pensando em ficar foragido nos Estados Unidos e tá já adotando seu plano de fuga. Já fiz vídeo, foi o vídeo de hoje à tarde, se você não viu, você tem que ver, link aqui no card, pessoal. E o Carlos, além desses ataques da Michelle, que vocês sabem que eles brigaram, por isso que o Carlos não foi ao debate e deixou o Bolsonaro completamente perdido, há uma questão que o Carlos pode ser investigado por esse vídeo. Porque se a informação que foi trazida pela imprensa for verdadeira e o autor não foi o Bolsonaro, mas sim o Carlos, algumas pessoas estão defendendo que o Carlos também precisa ser investigado ou ser incluído na investigação do Alexandre de Moraes que colocou o Bolsonaro. Eu sei, eu acho que é muito difícil isso acontecer, pelo fato de que é uma informação da imprensa trazida por uma fonte, não houve nenhum tipo de processo investigativo um pouco mais profundo por parte da imprensa para trazer isso aí, não foi um dossiê ou algo do tipo. Então eu acho que incluir o Carlos nisso é difícil, mas o Carlos ele também está exposto e pode ter medo que isso acabe acontecendo com ele. Se você tem algum conhecimento jurídico, é possível abrir essa investigação contra o Carlos? E vendo tudo isso, você acha que
o Carlos ele é o grande culpado pela futura prisão do Bolsonaro? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E esse ataque do Carlos, nós não podemos desassociar de todo o período da campanha. Porque a gente sabia, pessoal, que a vitória do Bolsonaro, ela era essencial para as pretensões jurídicas de toda a família. Porque o Bolsonaro, tendo a presidência da República, tendo sido vitorioso, ou se ele fosse vitorioso, ele manteria os poderes. E não somente o foro privilegiado, que o protegia há muitos anos, mas a sua influência principalmente em cima das instituições do poder judiciário. Então o que iria acontecer? As investigações contra o Flávio estão de boa, porque ele tem foro privilegiado, mas contra o Carlos e contra o Bolsonaro não, porque eles não têm mais. O Carlos é vereador, não tem foro. Então a situação do Carlos se complica sem a proteção do pai. Então vencer o Lula era fundamental para a estratégia de Bolsonaro continuar livre e sem problemas jurídicos. E vocês viram que dia que é hoje? Hoje é dia 18 de janeiro. Amanhã vai fazer um mês que eu tô sem tomar refrigerante, pessoal. A última vez que eu coloquei uma gota de refrigerante na minha boca foi no dia 19 de dezembro. Vai fazer um mês. Personal me obrigou e eu faço, eu obedeço. Mas voltando pra cá. O Carlos, nós já estamos no dia 18 de janeiro e olha só quantos problemas jurídicos o Bolsonaro tem. Por isso que a vitória ela era fundamental. E o Flávio e o Carlos ficavam tendo crise de ciúmes um do outro. Porque como o Carlos ele foi preterido da campanha do Bolsonaro pelo Flávio, o Flávio ganhou destaque. Porque o Centrão se uniu com o Flávio para escantear o Carlos. E o Flávio era considerado alguém que tinha um tato melhor, ele era mais moderado. O problema para o Flávio é que depois da derrota do Bolsonaro, ele começou a ser apontado como sendo culpado, porque ele fez uma estratégia errada nos últimos dias. Concentrou as ações de Bolsonaro em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, ao invés de concentrar em São Paulo. Já tem vídeo explicando esses detalhes, vou deixar o link aqui no card. O que nós estamos vendo, na verdade, é uma disputa pela culpa. Um vai ficar jogando a culpa no outro. Você, Flávio, Carlos falando, né? Você, Flávio, não quis usar a estratégia de 2018 que deu certo, né? Então você complicou e por isso que o papai vai ser preso. Mas o Flávio chega pro Carlos e fala o seguinte, olha, você foi muito radical, a população não queria isso, você atrapalhou, desarticulou o marketing da campanha, então a culpa pela derrota é sua, Carluxo, vá se abraçar com o Léo Índio. Então eles vão ficar nessa disputa de culpas, nessa disputa de caça às bruxas. Porque a gente sabia também que para a derrota do Bolsonaro, cada um tinha uma visão diferente. O Flávio acreditava que era melhor o Bolsonaro sair como um político e fazer um discurso apaziguador para liderar a oposição. O Carlos opta e quer que seja feito um discurso mais radical. A única coisa que nós sabemos nisso tudo é que enquanto os irmãos ficam apontando o dedo um para o outro, a Michelle vai pisando na cabeça de todos eles. Você bem sabe, já fiz também um comentário muito mais aprofundado, vou deixar o link aqui no card, que a Michelle ela é vista pelo PL como sendo a grande herdeira dos votos do Bolsonaro. Porque ela é mais bolsonarista do que o próprio Bolsonaro, porque ela consegue mesclar o discurso político com um discurso de cunho religioso. Fora que ela tem muito mais carisma do que o Bolsonaro. Você pode até não concordar que, na sua opinião, que a Michelle é carismática, mas ela é uma figura importante, ela é uma figura que transmite um carisma que o Bolsonaro, ele é diferente, o carisma do Bolsonaro. A Michelle, ela tem o poder da oratória, e isso é fundamental para os políticos. Os discursos da Michelle na campanha do Bolsonaro eram fundamentais para a campanha, foram no caso. Tanto que a Damares Alves foi a candidata da Michelle e não a candidata do Bolsonaro. E é óbvio que ela vai ser alvo da família Bolsonaro, porque a família Bolsonaro também não gosta dela. Todo mundo sabe disso. Também fiz detalhes explicando, vou deixar o vídeo aqui no card. Só que a Michelle ela já iniciou esse processo de crescimento na política, porque já estão preparando a candidatura dela. E hoje ela fez uma postagem, uma rede social, anunciando um produto de beleza do maquiador dela. E eu fiz até picadinha no meu vídeo pela manhã. Só que a Madeleine Laxco, a Madame Laxco, que fala no UOL, ela fez um comentário que é importante e eu concordo com ela e eu não tinha atentado para esse ponto. Tudo bem que você pode ter discordâncias da Madame Laxco pela visão de direita dela, mas ela tem uma visão muito, mas muito interessante do bolsonarismo. Que é uma visão que eu respeito e ela é a jornalista que eu mais respeito sobre o bolsonarismo. Porque ela entende o bolsonarismo e a gente sabe que ela tem uma visão parecida com a nossa aqui. Ela falou o seguinte, esse movimento da Michelle já é um movimento de lançamento político dela. Porque as redes sociais elas já estão saturadas de ativistas que têm pretensões políticas. Todos aqueles que queriam crescer já cresceram, os espaços já estão solidificados.
Agora, para você crescer politicamente numa rede social, você tem que misturar os assuntos, como o Pablo Marçal fez. O Pablo Marçal, ele se colocava como coach, mas na verdade ele era político. Então o que a Michelle começa a fazer? Começa a construir já pensando em 26. Ela começa a entrar nesse ramo da beleza, o maquiador dela é muito hypado nas redes sociais também, então ela começa a atrair pessoas de outras esferas para além da política, furando a bolha, o que gostam de maquiagem, para ela depois introjetar um discurso político. E aí ela pode crescer ainda mais politicamente usando as redes sociais de um modo diferente. Eu achei muito interessante esse ponto de vista da Madame Laxco e eu concordo com ela. É bom nós ficarmos de olho, mas e você? Você concorda ou você tem uma outra visão? Coloque nos comentários.